Povo santo, shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz então do Senhor é sobre todos vocês. Creia nisso, viva assim, para a glória do nosso Pai. Eu quero orar com você antes de fazermos a meditação de hoje. A meditação hoje ela é assim bem conhecida. Nós vamos ler um texto bíblico bem conhecido. Mas vamos ler para lembrar, porque às vezes parece que a gente esquece, ou esquece de lembrar. E hoje nós então lembraremos aquilo que é básico, que não pode ser esquecido de jeito nenhum. Pelo contrário, tem que ser o nosso jeito de viver. Vamos orar. Bendito Pai, nós te agradecemos porque hoje nós amanhecemos em mais um dia na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos protegeu e de que o Senhor caminha conosco e nos protege e nos sustenta. Nós te agradecemos porque nós temos irmãos queridos. Eu te agradeço porque há pessoas que tomaram tempo agora para ouvir esta mensagem, entendendo que tem algo da tua palavra que vai edificá-los. Na verdade, toda a tua palavra edifica. E é o meu desejo hoje para com os teus filhos, meus irmãos queridos, que sejam edificados com esta palavra do Senhor. Que esta palavra venha ajudar pessoas, que pessoas sejam libertas, que pessoas possam entender algumas questões e possam ajustar a vida contigo. Que isto aconteça comigo também, se for o caso. O Senhor sabe o quanto eu gosto dos ajustes, porque eu gosto da tua palavra. E eu quero andar em sabedoria. A tua palavra é a sabedoria. Então, eu tenho prazer nos ajustes, eu tenho prazer na exortação, porque eu quero viver vencendo. E a tua palavra, ela veio para me ensinar a viver vencendo, a viver de forma agradável a ti, como falamos ontem. Baseados não, né? Na verdade, nós citamos mesmo o texto de Efésios capítulo 1, o verso 6, que fala exatamente isso, que o Senhor nos tornou agradáveis a ti e nos deu tudo para que fôssemos agradáveis, santos e irrepreensíveis. Pai, guarde esta pessoa que me ouve, e coloca no coração dela o desejo de compartilhar essa mensagem com outros. Que ela ouça a mensagem, que ela compartilhe, que ela valorize a tua palavra, pela graça do Senhor. Amém. Eu me lembrei, né? Aliás, todos os dias eu tenho lembrado de falar sobre isso com você. Há pouco tempo, eu falei para você que a guerra estava bem próximo de acabar, referindo-me à guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu tinha ouvido um profeta que anda com o Senhor, um homem de seriedade, um homem que ama o Senhor, e o Senhor trabalha com ele em muitas revelações, muitas profecias. E o Senhor sempre avisa para ele o que vai acontecer. E então ele deu essa profecia e eu, observando assim, pensei, a guerra parece mesmo bem perto de acabar, porque não tem mais o que destruir. Porque o intuito desta guerra não é a Rússia destruir pessoas, pessoas, mas destruir algumas riquezas. E isso já foi feito. Pensei eu, não tem mais nada a destruir. Mas tinha muita coisa, né? Todos os dias nós vemos a destruição. E então o profeta falou que em 2 semanas a guerra acabaria. Ele disse: o Senhor falou comigo que em 2 semanas
a guerra termina. E não terminou. Nós estamos vendo aí uma guerra que se amplia, nós estamos vendo aí ameaças de ampliação todos os dias, de uma extensão maior desta guerra. Mas eu penso que talvez, e eu espero que não seja isso, mas talvez o Senhor estivesse falando 2 semanas, no caso de semana de ano, conforme nós vemos lá no livro de Daniel. Mas se é isto quer dizer que teremos aí 2 anos de guerra. E se teremos 2 anos de guerra, então pode ter certeza que isso não vai se tratar apenas de guerra entre Ucrânia e Rússia, porque aí vai acabar, a Rússia vai cumprir o seu propósito muito antes de 2 anos, claro. Mas aí nós teríamos essa guerra estendida, em 2 anos dá para ela rodar toda a Terra. De qualquer forma, outros países entrarão em guerra, né? Eu já falei para você de que o Brasil será um país que vai viver esta experiência. Mas eu quero falar de um assunto muito diferente para você hoje. Eu quero falar de harmonia entre os irmãos. Eu quero falar contra a guerra. Eu quero falar do quanto é imprescindível que haja comunhão entre nós. E para isso nós vamos ler na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 5 e 7, 5 a 7, 1 de João, capítulo 1, versos 5 a 7, está escrito assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? De Yeshua. João está falando que ouviu de Yeshua a mensagem que eles anunciavam. Qual a mensagem? Que o Eterno é luz e não há nele treva alguma. João está dizendo assim: nós ouvimos dele a seguinte mensagem: o Eterno, o Altíssimo, é luz e não há nele treva alguma. Ou seja, não há no Eterno nenhum resquício de treva, de escuridão. Só a luz, resplandecente luz, incomparável luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em treva, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade, porque Ele é luz em todo o tempo. Se nós andamos com Ele, nós vamos irradiar a sua luz. Não tem como andar com Ele. Não tem como ter comunhão com Ele. Não tem, gente, está escrito aqui, não tem como ter comunhão, que é aquele que só é luz, e andarmos em trevas. Quem diz que isso é possível é mentiroso, diz a Bíblia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Vamos ler o verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Aleluia! Aleluia! Esta mensagem é muito importante, nós temos que tê-la. João disse: oh, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo, nós estamos enganando nós mesmos, nós não estamos praticando a verdade, não temos cinturão da verdade. A verdade não está em nós, e a verdade é o Filho dele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão uns com os outros, se nós estamos aborrecidos com alguém, se nós temos queixa contra outros, se nós não perdoamos a quem fez aquela coisa tal, nós não temos comunhão com Ele. É engano de muitos de nós achar que podemos viver sem comunhão com alguém que nos feriu e ter comunhão com o Senhor ao mesmo tempo. É um engano, é uma mentira, é uma farsa. Não é possível. Porque quem tem comunhão com a luz é luz, recebe da luz a luz. E quando se fala de luz, não estamos falando de algo como a luz que nos clareia, como a luz que tem no teto das nossas casas. Nós estamos falando de relacionamento. A luz tem relação com relacionamento. E ela só existe quando há comunhão. Quando há contenda, não há contenda assim permanente, contenda prolongada, não há luz. É preciso entender isso. Mas se nós andarmos na luz realmente, se nós temos realmente comunhão com Ele, se nós temos comunhão com a luz, se nós andamos com Ele, por Ele ser luz, aí nós temos, é impossível não ter comunhão com os outros. A prova de que nós andamos com Ele é que nós temos comunhão com os outros. Ter comunhão com os outros, falando de outro jeito. Ter comunhão com todos é a prova de que nós andamos com Ele. É a prova de que nós temos comunhão com Ele. É a prova de que nós temos luz. Porque Ele é a luz. Não tem como eu fazer uma coisa que Ele não faz, uma vez que Ele não perde comunhão com ninguém. Alguém perde a comunhão com Ele, mas Ele não perde, ele não abre mão da comunhão, é a pessoa que se afasta dele. Então, se nós não fazemos o que Ele fez, nós não temos Ele, não adianta. Nós não estamos em comunhão com Ele, nós estamos vivendo uma vida de engano. Vamos para o capítulo 2, verso 10 e 11 e 12 também. Capítulo 2, verso 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo.
aquele que ama seu irmão. Não é aquele que está aborrecido com o irmão. Não é aquele que está em contenda com o irmão. Aqui está falando daquele que ama, que está em dia, que está em comunhão, que está em paz com o irmão. Então, ele está na luz. Dá para ver a luz nele. Nele não há escândalo. Porque o escândalo não faz parte da luz. Mas aquele, verso 11, capítulo 2, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas. Você aborreceu algum irmão e ainda não resolveu isso? Você está ressentido com alguém já tem alguns dias e não resolveu isso? Aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Preste atenção nisso, prestemos atenção. Eu aprendi isso uma vez, eu estou sempre lembrando disso. A pessoa que está nas trevas, ela está perdida, ela não sabe para onde ir. Não sabe que direção tomar, que decisão tomar, não sabe como resolver. Ela não sabe, ela não tem discernimento. Por quê? Porque ela está nas trevas. Isso é muito sério. Às vezes você está orando, 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 pedindo, Senhor, para resolver uma questão. Isso também é uma questão a ser observada, porque nós temos falado, ontem falamos, que o Senhor dá tudo para a gente resolver, a gente fica pedindo a Ele para resolver, a gente quer que o Senhor faça o mundo todo dia, Ele faz uma parte do mundo. Mas isso nós não podemos esquecer. Nós precisamos aprender isso. Que se eu estou numa contenda com meu irmão, se eu aborreci e ainda não pedi perdão, ou se fui aborrecida e ainda não perdoei, se eu não restaurei a comunhão, eu estou nas trevas. Eu ando nas trevas. E aí, às vezes, nós estamos orando para o Senhor resolver aquilo que não dá para resolver. A gente está pedindo o Senhor para fazer coisas para a gente que não é assim que funciona. Tem que ir para a luz, aí vai enxergar tudo, vai ter discernimento, vai entender, vai ter resposta. Mas enquanto está nas trevas, não pode ver. Isso é óbvio, gente, vamos aprender isso. Pode ser que alguma dificuldade que você passou está passando é porque tem um relacionamento que precisa ser restaurado. Quando estamos em um relacionamento mal resolvido com um irmão, ou com dois, ou com uma família, ou com, sei lá, basta um. Quando estou numa contenda com um pastor, com um irmão, eu estou nas trevas eu não posso ter discernimento, eu não posso enxergar.
sair. Isso tem a ver com você. Se tem, então chegou o esclarecimento. Chegou a palavra do Senhor. Resolve. Se não tem algo pendente a resolver, guarda esta palavra, porque uma hora você pode precisar. E aí, quando você tiver uma questão ruim com o irmão, aí você vai se lembrar desta palavra e vai falar: o quê? A Bíblia diz que numa contenda há trevas, eu estou em trevas, estou andando em trevas, se eu estou nas trevas, eu não enxergo nada. Daqui a pouco eu não vou saber o que fazer diante de uma questão. Eu vou acertar isso. Lembra sempre da palavra. Leia a palavra, medite na palavra. Para ter resposta, ter solução, ou para evitar que você caia em situação ruim. Tem a palavra para você andar por ela, fazer de acordo com o que ela manda. Evitar errar para evitar trazer problemas para você. Eu vou ler o verso 11 de novo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Não tem como ser mais ou menos. Não, eu estou em comunhão com o Senhor, é só com aquele irmão ali, não tem jeito, com aquele irmão. Ele é muito sim, ela é muito assim. Não, querido, a palavra diz que aquele que aborrece seu irmão, aquele que está num relacionamento mal resolvido, aquele que não está em paz com o irmão, deu para entender? Pois é, essa pessoa que está com uma dificuldade com alguém, esta pessoa está experimentando as trevas e as obras das trevas. O que é que as trevas causam? Falta de visão. Falta de visão. A pessoa perde a visão. Mas isso está escrito aqui, eu não preciso inventar, não. Eu falei isso porque está aqui. Eu não dou a minha opinião, não. Eu tenho tanto nojo das opiniões dos homens, fez tanto mal, que eu só quero a palavra. Eu falo isso para o Senhor muitas vezes em oração. Eu falei: Senhor, eu não quero opinião minha, eu não quero a minha de ninguém. Nós queremos é a tua palavra, porque ela é a sabedoria, ela é a vida, ela é o teu verbo. Nós só queremos. Então, o verso 11, que eu vou ler de novo para você decorar. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas. Olha só, ele está em trevas e anda em trevas. E mais um E. E não sabe para onde deva ir. Não sabe que direção seguir. Fica confuso. Fica confuso, porque está como se estivesse num local totalmente escuro. E na verdade é. E é uma escuridão mais pavorosa do que a escuridão dessa luz material. Não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, as trevas deixaram os olhos espirituais cegos. Pode tomar uma direção errada, pode tomar decisão errada, pode agir errado. Se permanecer na contenda, na dificuldade com o irmão, com aquela irmã que criou uma dificuldade, com aquela irmã que falou uma coisa que você não gostou,
Ó, se sustentar esse relacionamento do jeito que tá, vai sustentar as trevas. Os olhos espirituais não estão enxergando. Perderam a sua capacidade. Verso 12 para fechar. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor, pelo nome de Yeshua, o Cristo, vos são perdoados os pecados. E aí eu quero ler para você aquele versículo que você sabe de cor, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Corre lá, dobra o seu joelho, fala com o Senhor: Senhor, eu estou mal com meu esposo, com minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com meu pastor, com minha irmã. Eu estou mal com eles. E agora eu entendo por que eu estou com essa coisa ruim dentro de mim. E eu quero pedir o perdão ao Senhor, porque apesar de conhecer a palavra, eu deixei isso acontecer. E eu quero dizer para o Senhor, eu quero pedir perdão para o Senhor, e eu quero ir lá, eu já estou indo resolver. Hoje eu resolvo isso, porque hoje eu saio das trevas, eu volto para a luz. Eu quero continuar caminhando com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor é luz. Se tem treva em mim, se eu não estou sabendo o que fazer, se eu estou passando dias confusos, se eu estou com angústias que eu não sei nem de onde vem, se eu estou sem saber que direção seguir, que resposta dar, é porque há uma treva em mim e eu quero me livrar dessa treva, porque isso não tem a ver contigo, então não pode ter a ver comigo, porque eu não quero nada que não seja do Senhor. A minha comunhão é com o Senhor, é com a luz, a tua luz brilha em mim. Que seja assim, para a glória do Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz, então, assim do Eterno. Eu abençoo com esta bênção apostólica, sacerdotal, apostólica, Novo Testamento. Eu te abençoo sim a todo aquele que anda em comunhão com o Senhor e aquele que quer restaurar a comunhão. E lembre, se houve um pecado, é só confessar o pecado, porque aquele que ouve, ele é fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. Até o próximo áudio, dentro da permissão do Altíssimo. Amém.